Boa tarde a todos. Damos as boas-vindas à quinta chamada especial de clubes para a América do Sul e América Central, novembro de 2024. Vamos dar as boas-vindas ao integrante da equipe de presidente executivo 15K, Eric Koch, da Colômbia. E as boas-vindas à integrante da equipe de presidente executivo máximo 30K, Noemi Gaona, do Equador. Sejam bem-vindas. Olá, olá, como estão? Sejam muito bem-vindos, amigos, líderes, supervisores, distribuidores da América do Sul e da América Central. Eu espero que vocês estejam tão empolgados como nós e como todos que estamos organizando essa chamada, porque realmente os resultados que vamos mostrar nesse desafio foram incríveis. O meu nome é Eric Koch. E eu faço parte da equipe Presidente 15K, também faço parte do Comitê de Clubes de América do Sul e da América Central, e eu trabalho junto com a minha esposa, Diana, e trabalhamos há 21 anos nessa empresa incrível. O estilo de vida que nós temos hoje em dia é maravilhoso, justamente devido ao nosso trabalho e ao tempo que nós estivemos nesse negócio. Além do mais, estou muito contente por estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do que estamos fazendo, histórias, depoimentos, resultados. Então, se vocês não estão empolgados, tenho certeza que ao terminar estarão muito, muito empolgados. E também é uma grande honra para mim estar aqui compartilhando com vocês nessa chamada e com uma amiga do Equador, líder. Porque ela faz parte da equipe presidente executivo máximo, uma das próximas chairmans da nossa empresa. Então, do Equador, meu amiga Ona, como você está? Olá, Eric. É um prazer. Estou muito empolgada por hoje. Estamos na nossa quinta chamada de clubes de nutrição ou de espaços de vida saudável. E é muito bom compartilhar com vocês. Tomara que não percam nenhum segundo todas as informações que temos para hoje. Vou me apresentar. Eu tenho uma experiência de mais de 32 anos aqui na empresa. Eu comecei essa carreira, comecei esse projeto quando eu tinha 26 anos. E essa empresa me encontrou estudando uma carreira na universidade. E desde o primeiro dia que eu comecei com os produtos de nutrição, os resultados foram ótimos. Tive muita energia, fiquei completamente muito contente, comecei a trabalhar nessa atividade e desde que o meu chefe me despediu, porque eu trabalhava em um restaurante, e dessa forma, então, eu comecei a fazer este projeto incrível e foi o melhor da minha vida. E eu tenho os meus 4 filhos maravilhosos, um estilo de vida com muita energia e principalmente de uma liberdade incrível. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui à tarde de hoje compartilhando com vocês, com o público que está unido aqui, e eu quero convidar a que revisemos a agenda, que é muito importante a agenda do dia de hoje. Vamos ter explicações sobre o desafio, como vocês podem contribuir para fazer parte e estar apoiando esse desafio dos mais de 2.000 espaços de vida saudável? Teremos todas as explicações e depois também as histórias de maior crescimento desde a Colômbia, 2 histórias maravilhosas que vamos compartilhar com todos os segredos e tal, como chegaram, como cresceram neste último ano. Então prestem muita atenção, porque é realmente incrível. E depois, quem gostaria de conhecer os líderes que estão crescendo em clubes? Vamos ver quem já está próximo de conseguir isso e principalmente aqueles líderes, os top dobradores de clubes de nutrição, espaço de vida saudável de cada um dos países. Então, vamos começar. Com certeza, é uma grande emoção. Em nível pessoal, nós começamos no negócio devido aos resultados que Diana teve com o produto. Logicamente, ela teve mudanças no seu estilo de vida, na sua alimentação. E bem no início, nós não conhecíamos tanto os espaços de vida saudável. Começamos com recomendações diretas nas nossas casas, mas hoje em dia é uma ferramenta de grande sucesso. E aos 4, 5 anos depois de começar, conhecemos os clubes e eu achei que era algo incrível, porque eu adoro contato com as pessoas, conversar, e eu também gosto que eles me digam que não quando eu convido. Eu não me
vejo afetado. Mas é muito bom estar ali com algo físico, e nós começamos a utilizar essa ferramenta também, temos mais de 50 clubes em 3 níveis, nós amamos essa ferramenta, e as pessoas nos conhecem justamente por causa disso. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse desafio. Temos aqui o nosso amigo que está nos ajudando com a apresentação. Esse é o desafio de mais de 2.000 clubes que, como vocês sabem, lançamos em extravagância e teve um impacto incrível. Nós já vimos que as pessoas estão mudando a sua forma de organizar o financiamento, o seu estilo de vida, justamente porque começaram a participar desse desafio. E vamos ver então por que ter um clube e por que não ter um clube? Muitas pessoas me perguntam: "Eric, por que você começou o seu espaço de vida saudável?". E bom, no meu caso, trouxe disciplina e as pessoas que começam nesse negócio com o clube começam a ter mais disciplina também. Precisam abrirem o horário, precisam estar lá, por isso eu gosto bastante. Mas vamos ver as cifras, vamos comparar as cifras de quem tem um clube e quem não tem. Estamos aqui falando sobre a média de todos os distribuidores da América do Sul e da América Central. Podemos falar de supervisores também. Então, em média, aqueles que não têm um clube, e lógico que é uma média, há alguns distribuidores que têm um grande volume e são muito bem-sucedidos, mas queremos deixar em claro que estamos falando de uma média. Quem não tem um clube está tendo mais ou menos 667 pontos de volume. Porém, em média, quem tem clube tem 1.546. Eu acho que isso já é uma grande diferença, porque ajuda a qualificar muito mais facilmente. Nós amamos isso, porque nos ajuda a qualificar para os prêmios, para as férias, para os bônus, para tudo. Vamos ver agora os supervisores que têm mais royalties, aqueles que não têm clube, 16%, e aqueles que têm clube, 44% estão obtendo royalties. Então, quando vocês veem isso como líderes, é uma ferramenta muito boa, porque permite ter uma estabilidade quando vocês começam a construir, a criar os seus próprios royalties. Vamos ver agora o recrutamento. Aqueles que não têm clube tem um 11%. Imaginem só, e aqueles que têm clube, 28%. Então, se trata de 2,3 vezes a mais em termos de produtividade, 2,7% a mais sobre royalties e 2,5% a mais sobre recrutamento. Então, isso fala bastante, porque talvez vocês possam se interessar mais um pouco sobre essa ferramenta incrível, e principalmente enquanto desafio, porque tem um início e tem um final, e isso ajuda a que tenhamos um crescimento incrível. Vamos ver agora no próximo slide como é o crescimento dos clubes, dos espaços de vida saudável e como estamos em relação ao desafio. Lógico, antes do desafio tínhamos um crescimento. No primeiro semestre de 2024, quer dizer, de janeiro a junho, a média por mês era de 237 novos espaços de vida saudável na América do Sul e na América Central. E lembrem-se que estamos considerando o Brasil também. Logo depois de lançar o desafio, entre julho, agosto e setembro, nesses primeiros 3 meses do desafio, tivemos um crescimento de 22%. Imagine só que a sua empresa cresça 22% em apenas 3 meses, é incrível! E a melhor notícia que eu trago para vocês é que apenas em outubro tivemos um crescimento de 40%. Por quê? Porque chegamos a 328 novos espaços de vida saudável em América do Sul e América Central. Eu não sei o que vamos ter em novembro, mas eu acho que vamos chegar a mais de 400, porque as pessoas já estão realmente apostando nisso, e quem não começou do início está realmente se dedicando muito agora. E vamos ver agora o ranking. Eu amo essa parte, porque vejam só, nós aqui na Colômbia levamos isso muito a sério. Da vez anterior, perdão, nós ficamos, assim, um pouco como com vontade demais, porque nós vimos resultados de outros países e nós queríamos mais. Primeiro foi Brasil, depois foi Peru, mas agora
É um grande orgulho apresentar que mês passado tivemos 93 novos espaços somente na Colômbia. Então, é uma mensagem para a liderança ter reuniões, grupos em cada país, porque de uma hora para outra vocês podem passar para um crescimento enorme. E o que isso nos permitiu? Imaginem só o que vem pela frente. Agora na Colômbia, nós estamos um pouco para trás, mas com esse crescimento que tivemos em outubro, chegamos nos primeiros três. E vejam só, no acumulado, temos Brasil como número um com 279, Peru está bem próximo com apenas 4 clubes, ficou muito boa essa competição, 275. E Colômbia está ali correndo atrás disso com apenas 2 espaços de distância do Peru. Eu acho que não consideraram o que eu registrei ontem, porque caso contrário talvez teríamos um empate. 273, é incrível! No próximo mês, quando tenhamos essa chamada, vai ser bem interessante. E vejam só, quarto, quinto e sexto lugar também estão ali na briga para obter um nível maior, porque todos estão bem próximos e depois Honduras, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador precisam puxar um pouco a mais, porque aí temos uma guerra por esses outros lugares. Tudo adiciona, tudo complementa para o seu país, esse crescimento é incrível. E no final, Noemi, tudo isso será apresentado, logicamente, novos pins, novos crescimentos, mais royalties. E eu acho que o próximo final de semana de liderança e o próximo extravagância vai ser incrível comemorando isso tudo. Agora temos momentos especiais, porque estamos anunciando quem vai compartilhar essas histórias hoje, devido ao seu incrível trabalho. São uns campeões, esses 2 casais que vão compartilhar essas histórias e que estão fazendo, porque realmente essa é a inspiração e que vai trazer algo de importante para nós, para adicionar alguma coisa ao nosso trabalho pessoal. Então, agora a seguir, teremos esses depoimentos de casos de sucesso. Mas antes de ouvirmos a participação deles, vamos agora para o próximo slide. Estamos apenas a 2 meses de terminar o ano e lembrem-se como vocês podem participar desse incrível desafio. É uma ferramenta de crescimento. Vocês podem ter um fit club, uma área fit, um clube local, um protein bar, e vocês podem participar de diversas formas, até mesmo se vocês estão compartilhando o clube. Então, todas as pessoas que tenham um espaço de vida saudável, que tenha sido registrado nesse período, pode participar. E como podem ganhar? Vocês precisam ter 3 clubes registrados perante a empresa de primeira linha, de primeiro nível, quer dizer que seja um distribuidor direto, e esse distribuidor precisa, por sua vez, registrar o seu clube na empresa. E além do mais, é necessário ter um volume específico. Eu vou explicar, vocês podem tirar um print da tela. Mas o melhor disso tudo é que temos um pouco mais de 10 distribuidores completamente qualificados. E a melhor notícia é que temos mais de 100 distribuidores quase, quase lá, bem próximo, porque já tem 2 clubes registrados de primeira linha com o volume necessário. Então, nas chamadas anteriores, nós já mostramos esse reconhecimento, mas por favor não percam, porque vamos ver quem são os novos e temos mais uma promoção, porque temos a chance de ter um nível de reconhecimento como tabulador e como presidente também. Então, vocês podem receber um prêmio, porque está aberto para todos os distribuidores que consigam dobrar 3 curvas com um volume e que seja o primeiro nível de linha direta. E assim vocês obtêm um reconhecimento incrível como distribuidor duplicador ou dobrador. Tem que ter 3 clubes registrados e podem ser diferentes tipos de espaços, como eu já mencionei. E quando vocês alcancem esses 3 com o volume específico, podem ter esse reconhecimento, não é apenas o reconhecimento. Imagine só tudo que vem depois, quando esses clubes de primeira linha começam a se dobrar, eles estão muito próximos do GET, por exemplo, mas essa é a janela para abrir para mais chances de tudo que temos que fazer, não se trata apenas de supervisores. Também são duplicadores ou dobradores para mayorista, equipe de mundo, Get, porque todos estamos nessa mesma linha de continuar com o crescimento. Também temos tabuladores que talvez
queiram classificar para esse reconhecimento incrível como tabulador, mais duplicador ou dobrador. E isso é muito importante, porque o que inclui por baixo de um tabulador? Toda a organização que fica por baixo da linha conta. E também temos até o infinito, não apenas 3 níveis, para que vocês considerem tabulador mais duplicador. E temos também reconhecimentos para os 5 tops duplicadores de cada país. E também temos a chance de participar do reconhecimento do top 10 duplicadores de toda a América do Sul e América Central. Então, vamos ver quem serão os primeiros duplicadores. Certamente, tudo isso estará vinculado com as próximas mudanças ou atualizações de pins na região. E agora, o duplicador recebe prêmios e recebe reconhecimento. Lógico, todos nós gostamos de reconhecimentos, mas também gostamos de prêmios, alguns dólares, alguma coisinha assim. Mas temos prêmios para os duplicadores. O que podemos fazer para que os novos também se vejam motivados? Logicamente que as pessoas não se sentem motivadas somente por mais dinheiro, mas o negócio é algo consistente, teremos férias e tal. Mas há um prêmio que é uma boas-vindas especial, com um kit de boas-vindas digital, com ferramentas para que possam fazer o melhor trabalho no clube. Essas ferramentas serão enviadas diretamente para essas pessoas com flyers, convites, materiais para as redes sociais e um certificado parabenizando pela abertura do espaço de vida saudável. Tudo isso ajuda a ter maior motivação para abrir um clube e para que vocês possam duplicar. Então, agora, o que importa é prestar atenção a alguns conselhos. Nós, do comitê, trabalhamos para compilar algumas ferramentas que já estão disponíveis na internet, no site do desafio. Vamos colocar ali depois o acesso para o site. Tem várias ferramentas que certamente serão de utilidade, vão ser de grande apoio para vocês, para convidar, para recrutar, para fidelizar clientes. Temos ferramentas para diferentes atividades e o que precisamos fazer como operadores do clube. Temos as ferramentas de negócio, que têm o objetivo de apoiar o método de operação principal, e assim, se vocês têm um patrocinador, têm que participar, e mesmo que não esteja muito próximo também, porque vai trazer muitos conselhos, material de trabalho, convites, enquetes, desafios de transformação, redes sociais, autoavaliação e jantar de negócios. E eu convido vocês a estudarem todos esses materiais para que esteja à disposição. Talvez alguns distribuidores tenham um pouco de dificuldade para entrar na internet ou não tenham muita possibilidade e vocês podem ajudar. Então, essa ferramenta está focada em três objetivos principais. Sempre o que nós fazemos nos clubes está focado em três grupos de atividades. Primeiro, como colocar as pessoas, convocatórias, convites, tudo isso, e é quando tudo começa. E assim ficamos contentes, conformes com o que nós temos, e pode ser que passem dias, meses ou anos, mas temos que acordar. Esse desafio está ajudando, porque temos que fazer tudo isso com novas pessoas. E assim começam todas as ferramentas e todos esses conselhos que vamos compartilhar. Eu adoro convocar, porque eu não posso ficar paralisado. Eu não deixo passar ninguém pela porta do clube sem conversar. E o que pode acontecer são duas coisas: que me digam, ah, que bom, ou que me digam, não, hoje não, mas na próxima sim. Mas pelo menos eu faço o meu trabalho. Depois também temos que manter os clientes. Eu tenho certeza que nesse sentido somos muito bons, porque o produto é o seu trabalho e nós vamos trazer vários conselhos sobre como fidelizar os clientes. Também temos aqui no nosso clube, vocês podem comentar o que vocês fazem para aprender. E as pessoas adoram os pontos de fidelização. E em outros espaços, às vezes, dão prêmios, nós damos bonés, damos garrafas, quando as pessoas acumulam pontos, é muito bom. Há algumas pessoas chamam isso de o cartaz de pontos. Eu estou aprendendo português, porque eu estou tentando ir para as férias para o Brasil semana próxima. Então, eu estava vendo como podemos dizer algo nesse sentido dos pontos, e eu vi a frase "A corrida das estrelas", que seria algo incrível, as pessoas se sentem muito comprometidas
quando você dá alguma coisa de presente, isso é algo muito incrível. E também vamos ter diferentes resultados. E como podemos dobrar o tamanho do negócio, é justamente isso. Talvez as pessoas pensam: "Ah, não vou ter ninguém", mas sempre há algumas pequenas estratégias que nós podemos utilizar para começar a dobrar. Então é possível sim, não importa o clube que vocês tenham, porque deixe-me dizer uma coisa, os empreendedores veem os negócios onde for. Somos nós os que às vezes ficamos calados e talvez vocês não tenham muita expectativa, mas um jovem pode entrar no clube e vocês mostram um vídeo e podem acabar com uma área fit, um protein bar, alguma coisa do tipo, porque eu garanto que os seus patrocinadores também vão guiar vocês quando vocês tenham algum interesse para ter outros clubes de baixa linha. E também, por exemplo, se você se dedica ao lar, você certamente terá formas de ajudar, se vocês têm jovens, certamente vão se inspirar, então é muito importante acordar e começar a trabalhar no desafio. O círculo de sucesso do clube são novos clientes para que sejam clientes fiéis, para depois ter novos distribuidores que queiram dobrar o seu negócio ou criar algo semelhante e depois ter sucesso com mais royalties e poder avançar na corrida de sucesso. Então, as ferramentas mais utilizadas são convites, enquetes, a festa de shakes, tudo isso está no site também. E vocês podem utilizar avaliações de bem-estar e outras ferramentas que ajudam no negócio. É assim que vocês receberão esse material quando vocês criam um novo clube. Então, não fiquem para trás, vamos participar desse desafio, porque não há desculpas, todas as informações estão disponíveis, vocês podem tirar um print de tela desse slide, eu não sei como vocês dizem em cada país, mas simplesmente tirem um print para que vocês tenham acesso a esse site com todos os materiais incríveis que nós criamos para a América do Sul e América Central em português e em espanhol. Então agora temos algo incrível, porque realmente vamos ter o espaço que todos nós estávamos esperando. Vamos ouvir as histórias, os conselhos. Eu adoro ouvir das pessoas que estão o tempo todo trabalhando para qualificar. Então, Noemi, vamos lá com os casos de sucesso. Muito obrigada, Eric. Que bom. Nós realmente ficamos tão empolgados que queremos abrir os nossos espaços de vida saudável já já. Espero que todos estejam tão empolgados como a gente. Estamos muito felizes porque queremos contribuir para ter esses 3 clubes fechando no mês próximo e principalmente fazer parte desse crescimento do desafio. Então, vamos lá. Eu realmente quero parabenizar Eric pela Colômbia como um dos países que estão performando melhor em termos de crescimento. Então temos que ouvir falar dos melhores, aqueles que conseguiram resultados novos, alcançaram o sucesso. Então, preparem-se, porque o que temos pela frente é maravilhoso. Temos um casal de Barranquilhas, Colômbia. Eles são incríveis, uma nova equipe de Get, Lucia Martinez e Pablo Butron. Sejam muito bem-vindos, Lucia e Paulo. A palavra está com vocês. Muito obrigada pelas boas-vindas. Estamos realmente muito empolgados, nervosos e felizes de estar aqui. Para quem não nos conhece, o meu nome é Lucia Martinez Pablo Butron e hoje queremos falar um pouco sobre como foi esse processo de crescimento para nós, porque nesse último ano nós conseguimos obter o nosso PIN do Get. Eu vou comentar um pouco da minha história. Eu comecei há 4 anos, mais ou menos. Eu comecei com as redes sociais, eu comecei primeiro porque uma amiga me falou sobre isso. Eu era um pouco cética, eu sou profissional de administração de empresas, eu tenho 30 anos, e eu comecei buscando uma oportunidade de obter mais renda. Eu não sabia nada do produto, mas a minha patrocinadora fez um trabalho incrível. E ela disse que eu tinha que começar com a nutrição, e eu comecei tendo um resultado físico incrível, com 2 desafios de transformação. Eu consegui perder 12 quilos, que me deram muita confiança para começar esse projeto. E o meu esposo vai contar a história dele também. Bom, eu cheguei porque eu não tinha muito tempo para viver, para respirar. Eu trabalhava como gerente de um hotel nos Estados Unidos, em Miami, e eu trabalhava mais de 15 horas por dia.
Realmente eu não tinha um problema econômico, mas sim, o problema era que eu nunca tinha tempo para ver a minha família, para aproveitar a vida. E então eu acabei me encontrando em uma situação em que eu estava há 2 anos trabalhando, 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 mas não conseguia construir nada. E uma hora eu vi Lucia nas redes sociais. É, era meu melhor distribuidor. E eu via que ela fazia upload de coisas que eu não entendia. Eu via que ela tinha qualidade de vida, que ela tinha tempo, que ela saía para passear de dia, de tarde, e eu disse: "Mas como que ela faz isso?". E eu comecei a fazer perguntas, e ela me apresentou o projeto, me falou da Herbalife, me falou dos royalties, me falou de toda a caminhada para a equipe de presidente, e eu disse: "Isso é incrível". E foi assim que decidimos começar, tivemos muitos desafios no início. E por que que nós trouxemos essas fotos? Porque esse foi o nosso Natal há 2 anos, mas eu não quero que vocês pensem: "Ah, coitados, dormindo no chão", mas na verdade é porque nós tínhamos a convicção. E essa primeira foto que vocês veem faz parte da nossa história. Esse era o nosso local, estávamos há poucos dias de ter o nosso local e moramos lá dentro porque nós sabíamos aonde queríamos chegar e o futuro do que nós queríamos construir. E foi assim que nós começamos, mas estávamos muito empolgados, muito felizes quando começamos com o nosso clube. Aqui vocês veem um pouco dos resultados. É, tudo começou com resultados físicos, algo muito importante é que nós nos apaixonamos pelos produtos, amamos tudo isso. Eu consegui diminuir 8 quilos de gordura, eu aumentei 8 também de massa muscular, e Lucia também. Bom, no meu caso, como eu comentei, com 2 desafios eu consegui diminuir 12 quilos, realmente os produtos ajudam muito, nós amamos, o dia todo estamos consumindo os produtos e realmente os resultados são visíveis. E hoje queremos falar um pouco sobre o nosso método de operação e sobre como nós crescemos o nosso clube. E as ferramentas que nós temos hoje em dia são as seguintes: Fit Club, que é um clube, um espaço de vida saudável na modalidade diária fit, as pessoas vêm, fazem exercícios, consumem as preparações, mas também temos fit camps, as pessoas vão para treinar conosco em parques, fazemos vários convites na rua, batendo diretamente nas portas, temos também desafios de transformação, autoavaliação e também com as redes sociais. Já vamos falar mais um pouco sobre cada um desses itens. Bom, como nós fazemos para convocar pessoas para o clube? Algo bem importante que nós entendemos é que estar de forma presencial é algo muito poderoso. As redes, sim, são muito boas, mas quando vocês têm uma pessoa na sua frente, você consegue criar um relacionamento muito mais poderoso com as pessoas. Então, nós começamos a entender que era importante trazer a maior quantidade de pessoas. E nós estamos o tempo todo convidando pessoas, falando com as pessoas na rua. Temos um horário em que nós dizemos: "Bom, vamos sair, vamos começar a compartilhar as informações do que nós fazemos", convidamos para um treinamento com a gente e para que comecem a testar a nutrição. E as pessoas ficam motivadas, porque é bem inovador, tem um espaço para a nutrição, para treinamento, e começamos a compartilhar a agenda, convidamos as pessoas para vir para o nosso clube, oferecemos uma aula grátis, oferecemos um uma primeira experiência para experimentar o produto. Sim, a atitude é sempre mais importante, nós fazemos isso todos os dias, todo dia de manhã, nós começamos assim, sabemos que ter um espaço de vida saudável requer de uma mentalidade de empresário, de pensar um pouco além e não ver as pessoas simplesmente como um número que você pode adquirir, mas sim que cada pessoa que você encontra pode ser a sua próxima equipe de presidentes. E essa é a atitude que nós temos todos os dias. Eu sempre digo para a Pablo, talvez essa pessoa pode vir com a gente, não perdemos nada de tempo e não fazemos apenas com convites, também enviamos algumas mensagens. Também mandamos mensagens através das redes sociais, porque temos objetivos bem claros, porque é muito bom, claro, ter atitude, falar com as pessoas, dizer quão incrível a Herbalife é, mas precisamos ter metas, objetivos claros. No nosso caso, nós trabalhamos para ter 30 contatos todos os dias.
como for, na rua, nas redes sociais, como for, sempre 30 contatos por dia. E nós enviamos todos os dias essa mensagem que eu vou ler aqui. Diz o seguinte: "Olá, obrigada por nos seguir. Somos um espaço de vida saudável. Hoje estamos dando de presente uma aula completamente grátis a todos os nossos seguidores para que possam experimentar a experiência Shake It Up. E além disso, temos 25% de desconto na sua assinatura para o primeiro mês. Você está preparada para levar esse treinamento para outro nível? Mandamos isso todos os dias para as pessoas e também trabalhamos a nossa marca pessoal na rede social. Sempre estamos postando sobre o nosso estilo de vida, quando consumimos os produtos, principalmente falamos sobre a nossa vida pessoal. Mas também temos as redes do espaço de bem-estar, temos algumas piadas, mostramos as pessoas treinando, coisas que possam atrair as pessoas. Bom, e como fazemos para vender os produtos e fidelizar o cliente é justamente o que estávamos comentando agora. Nós entendemos que a presencialidade é muito poderosa e, como vocês podem ver aqui nas imagens, falamos diretamente, falamos sobre as experiências, que as pessoas possam ver o produto com as suas próprias mãos e consideramos que tudo isso é muito mais poderoso do que simplesmente nas redes sociais. Também entendemos que as redes são muito importantes, precisamos continuar, mas trabalhando presencialmente, podemos criar uma relação, um relacionamento muito poderoso e acabamos tendo clientes que ficam com vocês para a vida toda. Então, o que nós fazemos compartilhar com as pessoas um pouco como funciona tudo, ouvirmos delas o que elas querem mudar, quais são os objetivos e tal, e a partir disso começamos a dar recomendações sobre o que funcionou para nós, o que funcionou para as pessoas que nos ensinaram e começamos a falar também do produto. E é uma forma bem natural, as pessoas nem sequer sentem que você está vendendo alguma coisa, mas simplesmente você está recomendando alguma coisa. E de coração recomendamos algo que pode funcionar. Você explica que funcionou para você e pode funcionar para a pessoa também, e assim todo mundo começa a querer experimentar. E tudo isso é feito através de uma pasta. Nessa pasta, nós temos uma estrutura, temos vários depoimentos de clientes e temos também da área fit, dos exercícios, e sempre identificamos as pessoas com esses depoimentos, o que é muito importante. E depois apresentamos os produtos, como o Pablo comentava, criamos um plano especificando os produtos, as preparações que podem fazer para que as pessoas possam experimentar o produto logo em seguida e saibam que é muito bom. E depois, no final, queremos fechar, claro. Nessa primeira aproximação com o cliente, sempre ouvimos bastante o que a pessoa quer mencionar como algo que não satisfaz. Sempre tentamos ter uma conversa empática, queremos fazer o que a pessoa faz, porque às vezes as pessoas não conseguem por uma questão de dinheiro, claro, mas outras vezes é por falta de tempo. Há várias questões envolvidas, mas nesse primeiro contato, tentamos identificar tudo isso para pensar qual a melhor ferramenta para esse prospecto. Vamos explicar um pouco mais qual o sistema que nós utilizamos. Aqui temos a questão de duplicar. Quando alguém vem para o nosso local, nós entendemos que é um espaço muito poderoso e podemos levar a pessoa a escutar falar do negócio. Algumas pessoas que dedicam mais tempo, outras pessoas que começam logo em seguida. Então, temos que considerar ali que é necessário entender os tempos das pessoas e também entender o relacionamento que você está criando traz. Por isso é muito importante, desde o primeiro dia, vocês podem começar a escutar as pessoas e se realmente têm habilidades desde o primeiro dia e começar a apresentar um negócio, porque há pessoas que verdadeiramente estão tentando obter isso há muito tempo. Há muitas pessoas que sim querem esse negócio. E assim que vocês entendem isso, vocês podem perceber. Hoje, tivemos uma nova distribuidora e temos uma relação há 6 meses, mais ou menos, com ela, e literalmente criamos um relacionamento muito sólido desde o início. Já utilizou várias ferramentas, vamos falar sobre isso agora.
utilizou várias ferramentas e tomou a decisão. Há pessoas que você vê que passam por várias ferramentas primeiro, outras que logo de cara começam, e vocês têm que perguntar o tempo todo, não podem ficar apenas com a resposta: "Ah, eu te aviso depois". Temos várias ferramentas, como por exemplo, o nosso sistema. E o sistema é muito poderoso. E como? Porque começamos a criar um movimento e as pessoas iam para escutar falar sobre o negócio de forma sistemática. Vocês podem ver que começamos o sistema na nossa área fit, muito calor e tal, mas não esperem pelo momento ideal para começar com esse sistema, porque é muito importante. Talvez vocês estão um pouco afastados dos nossos líderes, como é o nosso caso, porque os nossos líderes estão em outra cidade e eles disseram que se nós queríamos avançar, precisávamos começar de alguma forma. Então, nós não tínhamos dinheiro para uma outra sala, mas começamos ali na nossa área fit, mesmo com muito calor, não tínhamos microfone, tínhamos que gritar e tal, mas mesmo assim conseguimos recrutar pessoas pela nossa atitude. Bom, e depois temos também jantares de negócios, fazemos isso uma vez por mês, isso é um pouco mais formal. E temos também os fit camps, as pessoas vão para treinar em parques e tal, mas nós sempre temos a intenção bem clara de apresentar a oportunidade, porque desde que eu comecei neste negócio, eu sempre entendi que não era apenas vender o produto, mas sim trazer pessoas para o negócio. E em cada oportunidade que nós temos, desse contato com uma pessoa, temos depoimentos, falamos da oportunidade de negócios, porque vocês não sabem a vida das pessoas, em que momento isso pode mudar. Talvez dizem que não hoje, mas daqui a um mês dizem que sim. Então temos que considerar isso. E todos os sábados temos uma HOM e falamos ali da oportunidade de negócio e trabalhamos todos em equipe. Ali temos todos os distribuidores, também fazem parte do sistema, e tudo isso é muito importante. O trabalho em equipe realmente faz uma diferença. E apesar de que éramos bastante poucos no início, hoje em dia já temos uma sala, somos mais de 30 pessoas no sistema, talvez 40 pessoas nesse sistema, considerando líderes e distribuidores, e isso é algo bem poderoso, porque no final nós abrimos o nosso sistema e 2 meses depois começamos a ver que tínhamos os primeiros cortes. Então eu quero convidar vocês a que, se talvez vocês tenham medo, tenham dúvidas, façam isso. Nós também tínhamos medo, quando começamos não entendíamos muitas coisas, mas no final, na prática, vocês conseguem desenvolver essa habilidade, e isso é o que nós fizemos para conseguir duplicar. Bom, isso foi tudo, muito obrigado. Foi isso que nós fizemos para duplicar, e sempre temos que acreditar no que nós fazemos, essa é a parte mais importante. Acreditem, trabalhem com muita força, sempre treinando e sempre com a melhor atitude. Nossa, que incrível! Muito obrigada, Luzia e Pablo. Mas eu gostaria de aproveitar para fazer uma última pergunta. Eu quero que vocês comentem um pouco sobre os seus números, as médias, quantos novos maioristas tem, quantas equipes de Get, quantos clubes. Isso é muito importante para que os nossos distribuidores saibam e possam aproximadamente avaliar um pouco como pode ser o futuro. Então, podem nos comentar? Sim, agora em primeiro nível temos aproximadamente 7 primeiras linhas produtivas e no total temos aproximadamente 20 em 3 níveis, como mencionamos agora, a presencialidade, ter um sistema, fez com que as pessoas se desenvolvessem mais. E algo que nós sempre dizemos na equipe, que recomendamos, é que nós temos um clube, e o clube nos levou a outro nível. Então, sempre recomendamos às pessoas que tenham o seu próprio clube, porque é a ferramenta que realmente vai levar para o próximo nível. É dessa forma que nós entendemos. E depois, em relação aos números pessoais, nós focamos em 2 clientes por semana e temos um total de mínimo 5 distribuidores por mês. E são metas que nós trabalhamos em equipe, nós compartilhamos com a equipe, porque sabemos que depois, a partir disso, teremos toda a duplicação, as ferramentas e tal.
E a base disso tudo é sempre ter 30 contatos por dia. A base de todo esse fluxo, de todo o negócio, é sempre ter 30 contatos e, logicamente, marcar aulas e tal, que eles participem do clube, do protein bar e tal. É basicamente isso. Incrível, muito bom, ficou muito, muito claro, seus números muito claros, 30 contatos, 5 novos maioristas. Amei, 7 primeiras linhas. Isso simplesmente indica que vocês estão reforçando o seu negócio com muita firmeza. Amei, amei ver como crescer em primeiras linhas, porque é justamente assim que vocês conseguem ver para o futuro, não apenas como presidente, mas também como clube de chairman, círculo de fundadores e tal. E assim ficou muito bom, amamos ouvir vocês, muito obrigada, desejo muito, muito sucesso no negócio de vocês. Obrigada por nos inspirar a tarde de hoje. Agora temos mais um depoimento, uma história incrível também. Eles trazem para compartilhar conosco, um trabalho muito claro, muito específico, tem clubes, eu adoro. Então, vamos dar as boas-vindas à nossa equipe de milionário de Caquetá, Colômbia, Luz Mira Gôngora e Ricardo Sanches. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Podem começar a compartilhar a sua história e o trabalho que estão fazendo. Muito obrigado, Noemi. Muito obrigado a todos. Estamos muito empolgados com o que está acontecendo e muito empolgados também pelo convite, não esperávamos. Estávamos agora na parte de trás vendo os vídeos de reconhecimento e nós ficamos muito surpresos, não sabíamos disso. Não apenas nós de nível pessoal, mas também toda a nossa equipe, justamente porque estamos todos muito empolgados. Muito obrigada pela apresentação. Meu nome é Ricardo Sanches, a minha esposa, Luzmira Gôndora. Estamos morando em Florência, no Caquetá, no sul da Colômbia, e isso fica bem no sul, é o pulmão da América Latina. Estamos em um espaço, em uma área incrível. Convido a todos a vir e conhecer essa parte do mundo. Pessoalmente, eu conheci a Herbalife há 13 anos. Nós não somos dessa região, desse município, nós somos de uma área próxima daqui, estamos há 19 anos morando aqui e viemos para cá justamente por trabalho. Eu trabalhava no setor da saúde, eu comecei a liderar uma empresa de saúde aqui em Florença, minha esposa é fisioterapeuta, e nós tínhamos essa vida de profissionais, uma vida bastante regular, bastante comum, com muitos sonhos e muitas metas e objetivos, mas com muitos problemas, depois de 6 a 7 anos naquela época de casados, e nesse pior momento das nossas vidas, eu tinha começado a ganhar peso e tal. Durante todos esses anos de trabalho, somente acumulamos e mais peso. E naquela época apareceu um amigo, um desses amigos que todos temos, que nos convidam para coisas estranhas, e há mais de 2 anos ele estava nos convidando para a Herbalife, mas nós não estávamos interessados. Estávamos completamente fechados a essa oportunidade, mas naquela época, o meu amigo veio para nossa cidade, tivemos uma reunião bem pequena, ele nos convidou, nós fomos sem nada de expectativa, mas esse dia decidimos começar com os produtos. Vimos alguns depoimentos, mas bem poucos, porque foi uma reunião bem pequena, mas foi a primeira vez que eu ouvi a apresentação do que era a Herbalife e me deu a confiança para começar a utilizar os produtos. No meu caso pessoal, devido a todos os anos de trabalho e também ganhei mais de 100 quilos de sobrepeso ou de excesso de peso, e justamente devido ao assessoramento do meu amigo, as mudanças na minha alimentação e tal, eu consegui melhorar e adicionar a nutrição, me sentia incrível. E foi uma loucura, todo mundo começou a nos perguntar, nós não queríamos vender, mas as pessoas nos perguntaram tanto
que nós dizemos que era necessário aprender mais, porque não fazíamos a menor ideia. Então aceitamos um convite para a cidade do meu amigo, fomos 4 horas e meia dirigindo, e nós chegamos a uma reunião, um SPS, e nessa reunião vimos muitos mais depoimentos, até vimos alguns médicos que já estavam dentro do projeto, dentro do negócio, e ficamos apaixonados desde esse primeiro momento. Nós começamos sendo distribuidores maioristas, compramos 4.000 pontos de volume, e esse dia o meu patrocinador nos levou a uma rodada de clubes. Eu estou contando essa história, porque essa história continua válida. Hoje em dia nós fazemos exatamente a mesma coisa. Ele nos levou a uma rodada de clubes, o médico nessa organização tinha um clube, foi uma grande inspiração. A minha esposa e eu decidimos que era o que queríamos fazer. Voltamos para Florência, buscamos um local bem próximo dos nossos trabalhos, alugamos o local e o objetivo era abrir por um período na manhã, era de horário parcial e tal, e nós tínhamos como único objetivo naquela época mobilizar aquele investimento que nós fizemos com dinheiro emprestado, porque não tínhamos dinheiro. Eu acho que naquela época nós estávamos devendo mais ou menos US$ 50.000 e abrimos mais uma dívida para isso. Mas fizemos isso com um sonho que nem sequer entendíamos na época, mas decidimos começar com aquele clube, exclusivamente para poder mobilizar aquele investimento que nós tínhamos feito e para ter um pouco de renda adicional. Olá, meu nome é Luzmira Gôngora, sou fisioterapeuta, trabalhei 15 anos como fisioterapeuta e acabei com isso, mas devido ao resultado do meu esposo, eu disse: "Nossa, eu quero também experimentar os produtos". E foi assim que eu comecei a consumir os produtos. Eu sempre estava cansada, estressada, com 18 quilos a mais de peso, e muito rapidamente eu consegui perder esses 18 quilos e todo mundo começava a me perguntar: "O que você está fazendo, Luz?". E foi assim que eu comecei a compartilhar e todo mundo queria tomar. E eu levei todos os cafés da manhã saudáveis e tal, começaram a me dar dinheiro e quando eu vou dar o dinheiro para o Ricardo, eu disse: "Mas como que isso funciona?". E ele disse: "Não, vamos deixar mais ou menos US$ 40 para você". E assim eu fiquei bem empolgada, então todos os dias eu comecei a levar mais alguns produtos. Todos os dias eu falava com alguma pessoa, todos os dias eu ficava com 40, com US$ 30, e isso me empolgou muito. Eu comecei a entender o que eu estava fazendo, foi incrível, porque assim nós abrimos o nosso espaço de vida saudável, começamos a convidar várias pessoas e rapidamente, 6 meses depois, já estávamos qualificando para umas férias. Tivemos também mais uma situação de amor à primeira vista, porque fomos para um cruzeiro, para o Brasil, e é onde vamos mais uma vez as nossas férias. E naquele cruzeiro no Brasil, nós nos apaixonamos pela empresa. Voltamos, continuamos com as nossas atividades e rapidamente começamos com a nossa equipe de tabuladores e foi incrível. Bom, e o que nós fizemos nesse momento? A mesma coisa que o nosso patrocinador fez conosco. Levamos as pessoas para a cidade, levamos lá, porque não tínhamos nada na nossa cidade, então levamos para outra cidade, e os diferentes participantes do clube tinham essa promoção desse evento na outra cidade, a 4 horas e meia, e tínhamos que levar todos os convidados para lá. E nós, mesmo sem saber muito, começamos a fazer isso. De 10 pessoas que nós levávamos, uma era supervisor, nós começávamos no nosso clube, fazíamos o treinamento, às vezes faziam um investimento e trabalhavam dentro do nosso espaço, até que estavam preparados, aprendiam tudo, tinham as convocatórias, a preparação, como fazer as apresentações e abriram os seus próprios clubes. E foi assim que conseguimos a equipe de tabuladores em 18 meses, fizemos o primeiro corte. No momento em que estávamos até agora para a equipe de milionário. E eu acho que esse espaço é principalmente para aqueles que já têm um pouco mais de tempo e não mudem nada do que funciona nos seus negócios. Nós fizemos um dos piores erros do nosso negócio da Herbalife, mudamos toda a estrutura, tínhamos uma nova onda de clubes, um novo sistema, um novo modelo, e nós tomamos a decisão pessoal de fazer uma mudança. Passamos completamente para isso e as nossas royalties passaram de 4.000 pontos a 2.000 pontos, 2.200 pontos, 2.300. Então
Nos levou 18 meses conseguir 4.000 pontos de royalties. Para quem não entende, anotem e depois perguntam para o patrocinador. E depois demoramos 4 anos para poder obter $4.000 de royalties. E o que fizemos nesse período de tempo? A mesma coisa, demoramos quase 6 meses para entender que estávamos no caminho errado, voltamos para o caminho anterior, voltamos a fazer a mesma coisa que nós já fazíamos, e muito preocupados, mas depois começamos a fazer atividades na nossa cidade, e justamente estávamos nesse processo, chegamos à equipe de milionários, chegamos aos 4.000 pontos, e começamos então com um novo plano de alguma forma, e foi um ano muito produtivo, estávamos no nosso melhor momento, o melhor momento de trabalho, muito disciplinados, trabalhando no nosso clube, com as nossas convocatórias, com os nossos números, e vejam só, o que aconteceu? A pandemia. Chegou a pandemia e nós ficamos assim, um pouco parados, mas já tínhamos avançado bastante nessa caminhada, já tivemos várias apresentações, muitos contatos no WhatsApp, começamos a fazer o upload de todas as fotos das nossas férias. E, bom, nesse momento da pandemia, tivemos de fato um dos nossos melhores anos. E depois, saindo da pandemia, aconteceu algo muito importante também. Talvez aqueles que estão ouvindo podem pegar o que serve para vocês, o que seja útil, o resto vocês deixam de lado. E também, o que aconteceu? Com tanto treinamento durante a pandemia, sendo que o nosso negócio era muito presencial, os nossos espaços começaram a ter um objetivo principal do negócio, é que íamos nos clubes para visitar, não havia pessoas, mas havia sim resultados e havia muitas preparações, mas não havia resultados, havia pessoas consumindo preparações. Então, o que nós fizemos? Como nós não estávamos seguindo a estrutura de duplicação de sistema, decidimos que íamos começar a fazer alguns ajustes. Eu acho que esse treinamento, que nós chamamos de voltar às bases, foi muito bom. Queríamos voltar a fazer o básico, aquilo que nós aprendemos a fazer 13 anos atrás. E justamente ano passado, 2023, isso nos permitiu qualificar para ir para Lisboa. E lá em Lisboa lançaram a liga e nós dizemos: "Vamos qualificar". Fomos os primeiros da Colômbia em qualificar para a liga. Nós voltamos para nossa cidade, voltamos ao nosso espaço de vida saudável. Nós precisávamos dar um exemplo, então nós abrimos o nosso clube de nutrição e, mais uma vez, voltamos a ter o nosso clube tradicional, voltamos a falar dos cafés da manhã saudável, a mostrar as opções, o cardápio de café da manhã saudável, os depoimentos. E algo que eu amo no pessoal é sair para a rua. Todos os dias eu saio para a rua e é muito importante falar sobre pequenos detalhes. Eu sempre vou arrumada, sempre vou com o cabelo arrumado, sempre saio com a minha agenda e eu sempre preparo um pouco o meu produto, eu nunca saio pra rua sem tomar o meu produto, os chás e tal, e eu sempre saio com a minha próxima supervisora, com a minha próxima distribuidora, saímos pra rua sempre sorrindo, felizes com tudo que vem pela frente, e ali começamos a convidar várias pessoas. E vamos ali falando com as pessoas: "Olá, bom dia, somos de um clube de nutrição. Olá, bela. Olá, gata", e tal. Damos as boas-vindas, muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, eu não tenho tempo", e eu digo: "Simplesmente dê uma olhada e outro dia a gente conversa". E vejam só, quando eu digo para as pessoas darem uma olhada, às vezes são 5 minutos, as pessoas sentam, convidamos com um chá e tal, começam a beber o chá, ficam um pouco mais relaxados, mais tranquilos, e ali começamos a mostrar os nossos depoimentos. Sempre estamos o tempo todo com os nossos depoimentos e com outros depoimentos de outras pessoas. Falamos que estamos em um clube de nutrição e temos a nossa apresentação também com os cafés da manhã saudáveis. E utilizamos também os depoimentos de outros supervisores, temos um, 2, 3 depoimentos e tem sido incrível a experiência do nosso clube de nutrição. É muito importante sempre considerar que temos os nossos supervisores
2 ou 3 meses, sempre estão conosco. E se depois o supervisor abre o seu próprio clube de nutrição, nós vamos lá, trabalhamos, fazemos o treinamento, para que eles vejam como nós fazemos tudo. Sempre na prática, estamos participando. Sim, nós não deixamos eles sozinhos, eles vêm para treinar conosco, e quando eles abrem os seus próprios clubes, estamos até 2 meses trabalhando nas convocatórias. Não fazemos o treinamento para fazer os shakes, porque os shakes são fáceis, é treinando para as convocatórias. E depois temos terças e quintas e sábado, instâncias presenciais, e sempre tentamos terminar essas convocatórias com um bom convite, como vocês veem ali nessa imagem. E agora vamos para o próximo, porque esse daí é uma oficina de saladas. Preparamos saladas, ajudamos e convidamos as pessoas a experimentar e fazemos um encerramento convidando para o próximo evento. Vamos para o próximo slide? Nas quintas-feiras temos o jantar de negócio e damos um shake para todos os participantes. E temos uma apresentação focada nos clubes também, de ganâncias nos clubes. E assim vamos completando o círculo, o fluxo, até chegar ao STS, que é o evento mais importante de todo mês. E agora vamos para o próximo. Estávamos desperdiçando o negócio que está nos municípios, começamos a viajar 4 ou 5 horas para ter treinamentos, para ter instâncias mensais. Hoje em dia, em um desses municípios, conseguimos 3.000 pontos de royalties. Antes e mês passado, eles tiveram 19.000 pontos em um período específico, e é isso que nós estamos fazendo. E agora para encerrar, temos alguns números para compartilhar com vocês, porque já estamos ficando sem tempo. Temos uma média de 8 maioristas por mês nas 3 primeiras linhas. Encerramos o PIN de 7 diamantes, 2.500 pontos. Mês passado tivemos o primeiro corte de 10 diamantes, de 1.500 pontos. Temos 5 clubes novos este ano. Temos também 19 na nossa organização. Os nossos royalties de ano passado até outubro foram de 3.400 e o mês passado terminamos com 6.500 royalties. Bom, e queremos agradecer porque hoje em dia temos o local que nós sempre sonhamos, conseguimos comprar a nossa própria casa, graças à empresa. Todos os anos temos férias, 13 anos já, 13 férias internacionais, e hoje em dia estamos muito felizes. E já qualificamos para Honors em Los Angeles, Califórnia, então pensamos que apenas estamos começando. E mês passado, as nossas ganâncias, nosso lucro foi de mais de US$ 10.000. Excelente, resultado maravilhoso. Meus parabéns, realmente incrível. É muito bom ter clareza sobre os seus sistemas, onde vocês trabalham com os seus líderes, supervisores e crescer em dobrar. Essas primeiras linhas são incríveis. Eu queria simplesmente que vocês resumam e que digam brevemente, por exemplo, se eu estou na rua, o que você diz para as pessoas, para convidá-las para participar no seu clube? Porque essa parte é muito boa e também de ensinar os líderes para que vão lá na rua se apresentar, convidar. Como você faz? Você pode compartilhar? Bom, primeiro, é inevitável ver uma pessoa que está com um excesso de peso e dar as boas-vindas ao clube de nutrição. E a outra coisa que eu sempre digo é: "Olá, belo, olá, bela", e eu entrego o depoimento e o flyer. Eu sempre digo que quando você se sente empoderado ou empoderada com os resultados obtidos e você se veste, se vê empoderada, sempre pensando no futuro, sempre vendo a pessoa que você será, que pode ser um ser humano e você pode mudar a vida dessa pessoa, porque temos nas nossas mãos algo maravilhoso, que é a chance de mudar vidas, como aconteceu com a nossa. Isso salvou o nosso casamento, nos salvou em vários sentidos e é indiscutível. E como vocês
você chama as pessoas? Ah, eu sempre digo gato, gata, bonito, bonita, belo, bela, e sempre dou as boas-vindas. E é muito importante, porque vocês aproveitam e quando vocês fazem isso tantas vezes, é muito mais natural. E você compartilha alguma coisa no clube? Você tem alguma forma para fazer com que confiem em você? Porque às vezes é complicado, porque às vezes nem todo mundo aceita. O chá, eu sempre convido com o chá, e a pessoa às vezes fica pensando: "Ah, por que estão me dando algo de graça?". Mas se você oferece a bebida, a pessoa senta, relaxa, começa a beber o chá, e os produtos são os que fazem a magia. E antes nós estávamos escondendo a marca e as pessoas nos perguntavam: "O que que é aqui? É um restaurante saudável e tal?". Mas não, às vezes fazemos algumas perguntas para a pessoa: "Você mora por aqui? Trabalha por aqui? Ah, que bom, meu nome é Ricardo, essa é minha esposa", ou o contrário, e ali nós dizemos: "Você faz parte aqui, você está em um clube da Herbalife". Não deixamos ninguém sair sem saber que é um espaço de vida saudável da Herbalife. Que ótimo! E o sistema é muito claro para desenvolver os líderes que estejam treinando, capacitando e principalmente vendo a visão para onde devem avançar. Muito obrigada, Luzmira, muito obrigada, Ricardo. Realmente foi uma grande inspiração, ficou muito claro como temos que crescer. Meus parabéns e vamos pelo próximo nível, que é a equipe de presidente. Muito obrigada. Obrigada. O que temos pela frente? Temos os reconhecimentos, então prestem atenção. Prestem atenção para tirar prints, os seus líderes ganhadores. Vamos agora com o vídeo. Muito bom, meus parabéns para todos esses que cresceram com mais clubes, top líderes, top duplicadores. Meus parabéns. Estão contribuindo para que a nossa região da América do Sul e da América Central continue crescendo. Muito obrigada, e vocês ainda têm tempo, estamos no finalzinho de novembro, mas vocês podem continuar registrando seus clubes, podem continuar inaugurando, e também temos todo dezembro para completar e poder chegar nesse desafio de 2.000 clubes. Então, meus parabéns, Eric.
Vamos encerrar, já estamos quase no final dessa chamada incrível. Excelente. Bom, eu não sei com o que você ficou, mas eu acho que foi uma chamada incrível, muitas inspirações. Muito obrigado por compartilhar conosco resultados incríveis. Eu fiquei com 3 coisas. A primeira, lógico, são muito criativos na fidelização do cliente e o produto ajuda, claro. As ferramentas que nós temos à disposição nos ajudam, mas tudo começa com a convocatória, porque quem quiser crescer precisa sair para convocar as pessoas e a forma mais fácil sempre é convidando as pessoas para o clube e depois 30 é o número, eu anotei 30 aqui, todos precisamos ter esse objetivo de 30 convites e teremos 4 ou 5 entrando no clube, sempre alguma coisa acontece. E depois sistema de treinamento, podemos começar no clube, mas sempre com a visão de crescer, em algum momento teremos que sair para tentar encontrar um lugar que tenhamos um sistema mais importante, ou se unir com o seu patrocinador para poder crescer mais rápido. Você ficou com o quê? Bom, eu fiquei realmente com essa ideia de desenvolvimento dos distribuidores como primeiro ponto, ter um sistema assim. Se vocês realmente querem dobrar e crescer com líderes fortes, com líderes que não tenham medo, que aprendam e que realmente estejam treinados e que vão com segurança para abrir o seu clube e se desenvolver, é o sistema de treinamento é o mais importante. E depois os resultados, depoimentos que nos compartilharam, os 2 têm um sistema claro. E não importa da forma em que vocês começarem, vocês podem começar com o seu sistema, para que as pessoas tenham onde levar os convidados, os prospectos, para poder apresentar essas grandes oportunidades e continuar crescendo e duplicando, dobrando. E principalmente amei a parte de sair da zona de conforto. Todo mundo comentou como começaram com o seu negócio, com a segurança de que iam avançar. E outro ponto que eu também amei foi essa capacidade para poder convidar mais pessoas. As pessoas não vão buscar vocês. Nós temos que sair para convidá-los e de alguma forma temos que educar também, dar as nossas alternativas. E temos também para ajudar a mudar a sua vida e também a parte de funcionar o exercício físico, atividade física, justamente com essas grandes oportunidades. E nos clubes é muito fácil ter a sua agenda de fit club, a sua agenda de outras ferramentas também, e principalmente o clube de nutrição. E, bom, todas as informações que compartilhamos hoje foram incríveis, verdadeiramente. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com você também. Vamos nos encontrar logo mais no Chile para essa extravagância incrível que teremos, ou talvez vamos nos encontrar em março também. Foi um prazer e uma grande emoção estar aqui com vocês e para todos desejo um ótimo encerramento de ano. Será muito incrível e nos encontramos na próxima chamada. Muito obrigada a todos, desejamos um grande sucesso. Vamos nos duplicar, vamos ganhar esse desafio. Vamos lá pelos 2000 clubes. Muito obrigada para todos. Tchau, tchau.